Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 270, a Gênesis capítulo 15, Bodas de Caná. Então, dando-se sequência, nos encontramos na questão de número 47. Então, todavia parece que não o perceberam, é o que tratamos no vídeo anterior, que de todos os evangelistas, apenas João, quem descreve, né? Ou descreveu? Descreveu, né? No seu evangelho. Essa passagem desse milagre, usando o termo milagre, mas não é milagre não, né? Considerado por eles, pelos católicos, o primeiro milagre de Jesus realizado aqui na Terra. Então, parece que não o perceberam. Então, continuando aqui, considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Então, olha só para você ver que Kardec também é corajoso, hein? Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Então, pode ser que os evangelistas, os apóstolos todos ali, porque eles eram pessoas inteligentes, pode ser que eles não viram e não deram lá tamanha importância a esse fato, porque eles sabiam da capacidade de Jesus, que era muito maior que transformar vinhos, né, em água. Transformar a água, Jesus, Maria José, transformar a água em vinho. Mas isso é apenas um comentário meu, até porque sem fundamento. Por que sem fundamento? Porque, segundo consta, esse foi o primeiro milagre que Jesus praticou. Então, se foi o primeiro, é óbvio que os apóstolos não o conheciam com relação à sua capacidade, o seu poder e tudo mais, porque até então eles ainda não haviam visto ele praticando milagres, vamos usar esse termo, nenhum, fenômeno nenhum, né? Então, admitido que as coisas hajam ocorrido, então, né, olha só, admitido que as coisas hajam ocorrido, conforme foram narradas, é de notar-se, seja esse de tal gênero o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais. Olha só, sabedoria de Kardec. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar-se seja esse de tal gênero o único fenômeno que se tenha produzido Jesus. Que se tenha produzido.
que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, né? Próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão que, então, o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Então Jesus sabia o que fazia naquele momento. Então Kardec nos deixa aqui número 27. Se nós voltarmos o número 27, tem explicações a respeito dessa questão. Continuando. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto. Esse fato, Kardec está dizendo, da transformação de transformar a água em vinho, até certo ponto, né? Esse fato pode ser explicado até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Então nós sabemos que o magnetismo, ainda mais se tratando de Jesus, Jesus tinha condições, sim, de transformar através do seu magnetismo, através do seu conhecimento, ele tinha condições de transformar aquela água em vinho. O mesmo ocorre com a água fluidificada nas casas espíritas e por aí em diante vai. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese. Kardec está dizendo, pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese. Porque se nós pararmos para analisar, de acordo com o livro Boa Nova, esse processo de fato ocorreu. Mas você vai se maravilhar com os esclarecimentos de Humberto de Campos no Boa Nova. Aí você pode dizer, mas por que Kardec já não esclareceu, não deixou tudo prontinho na Gênese, conforme Humberto de Campos? Mas nós já explicamos isso no vídeo anterior. Dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, apenas o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas
do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que, todavia, se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Então, Kardec está nos esclarecendo que tudo é possível devido à evolução de nosso Senhor Jesus Cristo. E que também, como nós já dissemos nos vídeos do dia anterior, Jesus não perdia oportunidade de ensinar. Então, como nos casos, né, da parábola tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que, todavia, se apresentam como caráter de fatos ocorridos. Apresentam um caráter de fatos ocorridos. Agora, apresentar um caráter de fatos ocorridos é uma coisa. Agora, se de fato ocorreu, é outra coisa. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Porque, como já dissemos, Jesus se aproveitava de todas as oportunidades para deixar ensinamentos. Nós temos que entender que a água são símbolos, é um símbolo, o vinho é um símbolo, peixe, pães, uva. Então, tudo são símbolos. Então, e a água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam estas opiniões as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom. Olha só. Toda gente serve primeiro o vinho bom. Independente de qualquer coisa. Vamos trazer para o nosso meio. Você pode me dizer assim, eu não faço isso, eu também não faço. Mas tem gente que faz isso. Por exemplo, você é convidado a almoçar na casa de alguém. E várias pessoas são convidadas. Chegando lá, aqueles, né, os donos da casa, as primeiras doses de bebida quente, vamos dizer assim, eles, até bebida fria também, cerveja também,
Olha só para você ver. As primeiras doses, a pessoa serve a melhor espécie de bebida que ele tem. As primeiras doses, 2, 3, 4 doses, ele serve todo mundo ali. Só que a bebida não dá para todo mundo. Assim, para ficar bebendo ali durante 4, 5 horas, 6 horas. Mas tem uma bebida lá dentro que é semelhante. Só que ela é de um grau mais inferior. Por exemplo, eu vou usar um termo aqui simbolicamente só para você entender. Uma pinga boa e uma pinga ruim, né? Então, primeiro se serve a pinga boa, porque aí todo mundo fica tonto. Olha só para você ver como é que é as coisas. Todo mundo fica tonto. Mas você precisa continuar servindo pinga. Mas não tem mais pinga boa. Agora, eu te pergunto uma coisa. Você acha que depois que a pessoa virou no gargalo, não, virou na garganta, 3, 4 doses de pinga boa, aquilo sobe pro cérebro dele que vai lá no menininho Jesus. Menino Jesus, não dê para esse trem não, tira isso de lado. Você acha que vindo lá novamente o dono da casa, servindo todo mundo novamente, só com a pinga de baixa categoria. Você acha que as pessoas vão desconfiar que estão bebendo pinga ruim em vez de pinga boa? Nunca. Nunca, 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 nunca. A pessoa ali, a primeira dose, ele ainda consegue ainda discernir uma da outra. Gente, a segunda dose em diante, o caboclo não consegue discernir. Ele não, olha, ele perde até o rumo de casa. Por isso que muitos que bebem ainda falam assim um pro outro assim, bom, você não vai beber não, porque eu vou beber e você vai dirigir no carro para mim. Ele não consegue nem dirigir o carro depois. E você acha que ele vai conseguir separar uma pinga boa de uma pinga ruim? Então, o mordomo quem disse isso? Toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom. E depois que todos os têm bebido muito, serve o menos fino, o menos bom. E você acha? E você acha que as pessoas vão descobrir? Não vão descobrir nunca. Ainda toma ainda, vamos supor que é a quinta dose, que é o ruim. Todo mundo tomou 4 doses. É a quinta dose. Depois que o dono serve a quinta dose, ele pega. Mas você vai entender essa história lá na frente, né? O dono pega, o dono da casa, ele pega. Estão gostando da pinga, gente? Maravilha, maravilha. Traga mais, traga mais. As pessoas estão até tropeçando umas nas outras. Estão fora de si. Então, olha só para você ver. Depois que todos os têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Isso o mordomo dizendo a Jesus. Olha o que o mordomo disse a Jesus. O mordomo chegou até Jesus e disse-lhe: toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que
todos os têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, como se diz assim, Jesus, porém, guardas até agora o bom vinho. Quer dizer que todo mundo pode servir, no princípio, o bom vinho, e a hora que acaba o bom vinho, servem o vinho ruim, mas Jesus não. Vamos usar dessa forma mais ou menos para você entender, porque depois é interessante essa história no Boa Nova de Chico Xavier através de Humberto de Campos, porque não termina desse jeito a história. Aqui eu estou fazendo essa montagem aqui só para ficar mais fácil para você entender lá depois. Então, vamos supor que Jesus, ele nos convida para uma festa. Tudo que ele nos oferece é de primeira. Ó, começou. A água que ele nos oferece é a água da vida eterna. O vinho que ele nos oferece é o vinho da união entre os seres que perpetuam por toda a eternidade. Começou. O pão que ele nos oferece é o pão que sacia a nossa fome por toda a eternidade. Por que sacia a nossa fome? Porque mata a nossa sede. Porque nos une por toda a eternidade. Porque Jesus nos tem como amigos de verdade. Ele nos considera amigos de verdade. Então, o amigo verdadeiro, ele oferece ao amigo tudo que é de bom e de verdade. Já estamos tratando já em partes do Boa Nova. Você vai ver só, já para essa história. A água, o pão, o vinho, é o conhecimento dos desígnios de Deus, porque Jesus não transformou água em vinho. Apenas através do seu magnetismo, uma coloração. Mas como todos já ali haviam bebido, obviamente, tudo que foi servido, por eles se encontrarem numa situação embriagados, todos saíram dizendo que o melhor ficou para o final. Porque a pessoa, quando está bêbada, ela não consegue separar o joio do trigo. Mas é a mensagem dessa forma. É a água do conhecimento. Tem essa passagem no Evangelho que Jesus aproxima-se de um lago e ali havia uma samaritana. E essa samaritana oferece a Jesus a água e ele oferece também a ela uma água. Ele pede a ela, aliás, um pouco d'água. E ela meio que assustada, mas, mestre, eu na condição de samaritana, eu não posso te oferecer água porque o senhor é judeu. E ele dá um lindo esclarecimento, uma grande oportunidade dele ensinar também novamente. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional,
E os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. Tá vendo só? Tudo tem explicação na doutrina dos espíritos. Por isso que nós recorremos à Bíblia, no Evangelho de João, bodas de Caná, e agora nós recorremos à Gênese, esclarecimentos de Hippolyte Léon Delisard de Rivail, à luz da doutrina dos espíritos. Então você já observa a diferença do Evangelho de João para com a Gênese. Você vai notar uma grande diferença agora, hora que adentrarmos o livro Boa Nova de Chico Xavier por Humberto de Campos a respeito desse mesmo tema, bodas de Caná, né? Então vamos para o próximo vídeo, porque esse próximo agora é muito longo o assunto.